paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal O que diz a Bíblia. E desde já vou te pedindo, assista esse vídeo até o final. E se você gostar, curte, comenta, compartilha, te inscreve aqui nesse canal para fortalecer ele mais a cada dia e para que ele possa crescer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E no vídeo de hoje eu quero fazer 7 perguntas aos testemunhas de Jeová. Talvez alguém pense assim: nossa, ele fala muito sobre o testemunho de Jeová, e diga quanta perseguição, mas na verdade não é uma perseguição. Eu gosto de fazer esse vídeo por quê? Porque muitas e muitas vezes nós estamos em nossas casas e o que é que acontece? Eles chegam batendo, fazendo o trabalho deles de evangelismo, e quando muitas vezes você diz que é cristão, em vez de ele simplesmente ir embora, não. Ao contrário, ele agora quer trazer os ensinamentos dele para você. Que ele faça o trabalho de evangelismo dele normalmente, mas quando alguém disser que é cristão, por que é que eles simplesmente não vão embora? Ele quer insistir, trazer os ensinamentos dele para a pessoa. A pessoa não já disse que era cristão? Então por isso que muitas e muitas vezes eu vejo a necessidade de fazer vídeo onde as pessoas possam aprender a responder as perguntas que ele faz. Mas dessa vez eu não vou ensinar a responder as perguntas que eles fazem, mas sim ensinar a fazer perguntas a eles. E você vai ver que se você fizer cada uma dessas perguntas aqui, dessas 7 perguntas, você vai ver que ele não vão te dar uma resposta muito clara. É mais fácil ele fugir do assunto. Porém, vamos ver as 7 perguntas. A primeira pergunta é: se na TNM, olha aqui, ó, TNM, que é a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, se na TNM, no livro de João, no capítulo 1, e o versículo 1 diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. A primeira pergunta é: se a palavra era um Deus, esse Deus é verdadeiro ou um Deus falso? Faça essa pergunta que você vai ver que dificilmente eles vão fugir de assunto, vai ficar mudando de conversa, mas porém não vão te dar uma resposta muito clara. Se a palavra era um Deus, esse Deus é um Deus verdadeiro ou um Deus falso? De maneira alguma eles vão querer te responder a respeito desse assunto. Ele vai ficar mudando de conversa, mudando o assunto, mas porém não vai te dar uma resposta bem completa. Porque você vê que no livro de João, no capítulo 17, e o versículo 3, ali Jesus Cristo falando, diz que para que te conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro. E como ele está dizendo aqui em João, no capítulo 1 e o versículo 1, que a palavra era um Deus, esse Deus é um Deus verdadeiro ou um Deus falso? Faça essa pergunta e veja qual vai ser a resposta deles, se eles vão te dar a resposta ou se eles vão fugir do assunto. A segunda pergunta: se os testemunhos de Jeová diz que Jesus Cristo foi criado por Deus, por que é que no livro de João, no capítulo 1 e o versículo 14, isso na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, TNM, tradução do Novo Mundo, no versículo 14 diz mesmo assim: de modo que a palavra se tornou carne e residiu entre nós, e observamos a sua glória, uma glória tal como a de um filho unigênito de um pai, e ele estava cheio de benignidade merecida e de verdade. Por que é que o texto diz que a palavra se tornou? Para se adaptar realmente ao ensinamento dele, não era para dizer que a palavra se tornou,
mas sim a palavra foi feita, porque ele não diz que Jesus Cristo foi criado. Então esse texto não se enquadra muito no que eles ensinam, porque aqui está dizendo que a palavra se tornou, a palavra não foi feita. Pergunte para ele que você vai ver qual vai ser a resposta que eles vão te dar. Mas vamos mais adiante. A terceira pergunta é: existe algo que não foi feito por Jesus? Porque a palavra de Deus diz no livro de João, no capítulo 1, versículo 3, diz mesmo assim: e tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se Deus realmente tivesse criado Jesus como os testemunhos de Jeová afirmam, logo existiria algo no mundo que não foi feito por Jesus, que seria ele mesmo. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui nesse vídeo? Se ele diz que Deus criou Jesus, por que é que a palavra diz que tudo, não está dizendo que foi alguma coisa, para se adaptar ao que os testemunhos de Jeová falam, era para dizer que quase tudo foi feito por ele, e sem ele quase tudo do que foi feito se fez. Porque ele não está dizendo que Deus criou Jesus? Então, se Jesus Cristo foi criado, logo existiria alguma coisa no mundo que não foi Jesus Cristo que fez, que seria ele mesmo. Faça essa pergunta e você vai ver qual vai ser a resposta dele. E outra, a quarta pergunta: quantos princípios existiu? Quantos princípios existiam? Porque o texto mesmo aqui deixa bem claro, na própria TNM. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Quantos princípios existiam? Porque se diz que no princípio era a palavra, quer dizer que houve dois princípios. Primeiro princípio, Deus criou Jesus. E depois, agora, ele começou a fazer todas as outras coisas. Se foi isso que aconteceu, mostre-me na Bíblia aonde é que diz isso. Que primeiro Deus criou Jesus e depois ele começou a fazer todas as outras coisas. O único lugar que você vai encontrar isso é aqui, ó, na TNM. Aonde eles mesmos admitem que eles colocaram colchete nas palavras, que são acrescentação deles, eles que acrescentaram. Para quê? Para se adaptar ao seu tipo de ensinamento. Porque se você pega todas as outras Bíblias, nenhuma delas vai dizer que e nele foram criadas todas as outras coisas, que está lá no livro de Colossenses, no capítulo 1. Somente a TNM é que vai dizer. Por quê? Porque eles tentaram adaptar a Bíblia aos seus ensinamentos. Vamos mais adiante. Faça cada uma dessas perguntas que você vai ver qual vai ser a resposta que ele vai te dar. A quinta pergunta diz mesmo assim: como os testemunhas de Jeová explica alguns membros do corpo governante ter marcado a data para a volta de Jesus? Se os próprios testemunhas de Jeová, eles afirmam dizendo, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E você vê que quando eles pegam esse texto, eles querem negar a divindade de Jesus. Eles negam que o Espírito Santo também saiba. Aí eu pergunto, como é que ele pode explicar que o Espírito Santo não sabe, que Jesus Cristo não sabe, mas porém
os membros do corpo governante, como Charles Taze Russell, Frank e muitos outros deles, que marcaram a data para a volta de Cristo. Como é que Jesus e o Espírito Santo não sabem, mas porém alguns membros do corpo governante sabem? Como é que você me explica isso se a própria palavra diz que porém daquele dia, a hora ninguém sabe? Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como você pode me explicar isso? Vamos mais adiante. Vamos para a sexta pergunta. A sexta pergunta é a seguinte. Com base em Isaías, no capítulo 43, o versículo 10. Vamos ver o que é que diz em Isaías 43 e 10. Isaías 43 e 10. Vamos ver o que é que diz, não é? Livro de Isaías 43 e o versículo 10. Veja só o que é que vai dizer aqui. Isaías 43, 10, diz mesmo assim: Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que os sabais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Você entendeu o que é que o texto está dizendo? Que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. E como é que você, testemunha de Jeová, diz que em João, capítulo 1, versículo 1, e diz, e a palavra era um Deus? Como é que pode? Se é a palavra de Deus que está dizendo, vós sois a minha testemunha, que justamente é o versículo que vocês gostam de usar para dizer que vocês são testemunhas de Jeová dentro da Bíblia, tirado de dentro da Bíblia. Então, como é que você me explica? Dizendo que aqui está dizendo que Deus nenhum se formou antes dele, e depois dele Deus nenhum haverá. Como é que você explica isso? Essa é a sexta pergunta. Vamos agora para a sétima, que essa sétima pergunta que ainda é mais intrigante ainda. Por quê? Porque fala. Alguns anos atrás, em 1980, eu estou aqui com o livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, a edição de 1982 e 1983, da linguagem portuguesa, escrito em português, na verdade, que na sua página 195 e o parágrafo 13 diz mesmo assim, veja só, a sétima pergunta é: de quem é que as testemunhas de Jeová recebem orientação? Porque no ano de 1982 e 1983, vocês diziam o seguinte, veja só, na página 195 e o parágrafo 13, diz assim: a Organização Visível de Deus hoje também recebe orientação e direção teocrática na sede das Testemunhas de Jeová em Brooklyn, Nova York. Existe um corpo governante de anciões cristãos de várias partes da terra que dão necessária supervisão às atividades mundiais do povo de Deus. Este corpo governante é composto de membros do escravo fiel e discreto. Serve como porta-voz do escravo fiel. Vocês aqui estão dizendo que você recebe orientação teocrática, ou seja, orientação da parte de Deus. Mas, no ano de 2017, no mês de fevereiro, vocês lançaram essa sentinela aqui. E na página 26 e o parágrafo 12 diz mesmo assim: o corpo governante não recebe revelação da parte de Deus, nem é perfeito, por isso ele pode cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia ou ao dar orientações.
Como é? Você recebe ou não recebe orientação da parte de Deus? Primeiro você diz que recebe, depois diz que não. E agora, qual dessas duas é a verdade? Recebe ou não recebe? Fica difícil de saber realmente qual é a verdade desse assunto. E vocês mesmos dizem, no seu livro Poderá Viver para Sempre, nesse livro aqui, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, na página 32 e o parágrafo 19. Não pode haver duas verdades quando uma não concorda com a outra. Ou uma ou a outra é verdadeira, mas não ambas. Crer sinceramente em alguma coisa e praticá-la não a torna verdadeira se realmente for falsa. Ou não a torna certa se realmente for errada. Qual dessas é a verdade? Você recebe ou não recebe orientação teocrática? Orientação da parte de Deus? Vocês estão brincando com vidas humanas. Recebe ou não recebe? Eu posso dar crédito a um tipo de religião que hoje ensina uma coisa e amanhã ensina outra? No seu livro Verdade que Conduz à Vida Eterna, se não me falha a memória agora, parece que é na página 9, diz mesmo assim: devemos examinar não só aquilo que aprendemos, mas aquilo que nós ensinamos, mas também aquilo que é ensinado com a religião com que talvez nos associamos. Estão os seus ensinos em plena harmonia com a palavra de Deus ou baseiam-se em doutrinas de homens? Se amamos a verdade, não devemos temer tal exame. Será que você já parou para analisar a religião que você se associou? Será que realmente os seus ensinos estão em plena harmonia com a palavra de Deus ou baseiam-se em doutrinas de homens? É hora da gente parar um pouco e analisar, não aquilo que a nossa religião está nos ensinando, mas analisar o que é que a Bíblia diz a respeito daquilo que eles estão nos ensinando. Pare um pouco e pense, porque isso pode valer por toda a nossa eternidade. Então, meu amigo, pare um pouco e pense, analise, estude a palavra de Deus, porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E desde já sou grato a Deus por você ter assistido esse vídeo até aqui. E se você gostou, mais uma vez eu te peço, curte, comenta, compartilha, te inscreve aqui nesse canal para fortalecer ele a cada dia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus ele nos abençoe e até o próximo vídeo.